Certa vez escutei a história de um casal que estava em conflito conjugal, já fazia algum tempo. O marido tinha culpa no cartório e a esposa tinha dificuldade em lidar com aquela situação em busca de restauração. E determinado dia, após meses de frieza e de deserto naquele relacionamento, a esposa, num ato de graça, deu um beijo no marido. E o marido ficou assustado, olhou para a esposa e disse: querida, me dá um belisco aqui no meu braço. Por quê? Não sei, parece que eu estou sonhando. Mas sonhando do quê? Não, eu queria saber se eu estou acordado, porque eu recebi um beijo seu. E a esposa ficou constrangida, mas aquilo que aconteceu era algo que o marido esperava há muito tempo. Deus trabalhar no coração da esposa, e Deus trabalhar no relacionamento de ambos, e as coisas passaram a se restaurar. Aquele relacionamento que estava quebrado, que estava frio, que estava num deserto, passou a ter vida novamente. Hoje nós vamos falar do Salmo 126. O Salmo 26 fala sobre a expectativa de uma restauração. Nós vamos ver no movimento do Salmo duas ocasiões. Um momento em que o salmista relembra a restauração que Deus já fez na vida do povo, e depois a expectativa que o salmista tem numa nova restauração que Deus ainda pode fazer. Então quero pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia no Salmo 126. Como os irmãos sabem, os salmos são cânticos do povo de Deus. O povo de Deus desde sempre, desde o primeiro salmo escrito lá por Moisés, na época da saída do Egito. Vocês devem lembrar-se, que após atravessarem o mar, Miriam pega os seus chocalhos, seus pandeiros e saem louvando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Isso sempre foi característico do povo de Deus, louvar a Deus. É por isso que nós iniciamos o culto sempre cantando a Deus, porque mostra a nossa alegria e como adoramos o Senhor. O povo de Israel então escreveu certamente muito mais do que 150 salmos, mas os 150 salmos foram compilados e organizados em um único livro que nós temos nas nossas escrituras, na nossa Bíblia. E esses salmos, em geral, eram cantados toda vez que os israelitas se reuniam. Existem salmos escritos lá da época de Moisés, inclusive por Moisés, mas durante toda a história de Israel, os salmos foram sendo compostos. E um dos últimos salmos a serem escritos foi o Salmo 126. Então esse Salmo 26 ele fala já do fim da história de Israel, um salmo já mais tardio. E além disso, tem outro detalhe interessante sobre o Salmo 126, que ele faz parte dos denominados cânticos de peregrinação. Talvez na sua Bíblia você tenha aí logo acima do 126 escrito cântico de peregrinação. E esses cânticos de peregrinação eles começam no 120, no Salmo 120, vão até, se não me engano, o Salmo 134. Esses salmos eles tinham um aspecto especial, eles eram usados nas grandes viagens que o povo fazia até o templo. Então, só para a gente relembrar, o templo de Jerusalém, era onde os israelitas ofereciam sacrifícios e realizavam atos de adoração a Deus, mas nem todos eles moravam em Jerusalém, e nem todos eles podiam frequentar o templo semanalmente, como a gente faz aqui com a igreja. Alguns moravam longe, em terras distantes. Então Deus colocou no calendário das festas religiosas do povo de Israel, pelo menos 3 datas em que que todo israelita deveria ir ao templo. Uma das datas era a Páscoa, a festa dos pães sem fermentos. Outra das festas era a festa dos tabernáculos, e a festa do Pentecoste. Eram basicamente as 3 festas em que o povo deveria ir até Jerusalém. E o que o povo fazia? Eles não iam de ônibus, não iam de trem, não tinha meio de transporte, eles iam a pé. Eles viajavam dias caminhando, e eles iam em comunidade, porque tinham assaltantes e tudo mais. Então o povo ia numa grande passeata, mulheres, crianças, adultos, homens. E o que eles faziam nessa viagem que durava dias? Eles cantavam.
Não sei se você tem esse costume, né, quando pega o carro, vai para a praia, né, de ir cantando com as crianças no carro, né, ou pega o ônibus, vai no busão lá e vai cantando, e vai contando histórias. Então era esse o modo de o israelita ir até o templo, cantando, e esses cânticos então foram compilados e denominados aqui como cânticos de peregrinação. Então eu quero que você tenha isso em mente. Este salmo que nós vamos estudar hoje era uma canção de peregrinação. Era uma canção que eles cantavam indo ao templo, participar de uma festa, levar ofertas no templo do Senhor. Era isso que eles cantavam enquanto estavam indo ao templo de Jerusalém. Vamos ler o salmo então? Sua Bíblia aí aberta no Salmo 126, que diz assim: Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Este é um salmo então curto, tem apenas 6 versículos, e ele tem uma estrutura interessante. Nos 3 primeiros versículos, ele fala de alguma coisa passada, de uma restauração que já aconteceu, num tom de alegria. Mas a partir do versículo 4 até o versículo 6, nós vemos que há uma mudança de tom na escrita do salmista. Porque agora ele está alegre pela restauração que aconteceu, mas ele ainda espera algo. E aí surge então uma expectativa. O que Deus pode fazer por nós? Será que Deus ainda vai fazer alguma coisa por nós? E é isso que nós vamos ver essa noite. Vamos ver que o povo de Deus deve confiar, com base no passado, que Deus pode restaurar situações impossíveis, gerando alegria e adoração. Vou repetir, o povo de Deus deve confiar, com base no passado, que Deus pode restaurar situações impossíveis, gerando alegria e adoração. Os israelitas, eles se alegraram pela libertação realizada pelo Senhor. No primeiro versículo nós vamos ver que está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? Como eu disse já logo no início, este é um salmo mais posterior na história de Israel, e houve um fato que gerou essa restauração e que é lembrado aqui pelo salmista. Talvez vocês se lembram, e se não se lembram, vamos lembrar juntos, que o povo de Israel, ele já estava morando lá na terra de Canaã, sob o reinado de Davi, depois de Salomão, e aí o reino se dividiu, e ficou o reino do norte, o reino do sul, e passaram reis após reis, e naquela época os reis eram maus. Na época de Salomão, o povo se desviou, o povo começou a idolatrar outros falsos deuses, e isso contrariava a lei do Senhor, contrariava o caráter de Deus, contrariava aquilo que Deus gostaria que o povo fizesse, ou seja, o povo estava em pecado. E Deus mandou os seus profetas para lembrá-los da palavra do Senhor, de que eles não deveriam fazer isso. E havia uma profecia de que se eles não se endireitassem, eles seriam mandados para o exílio. O que de fato acontece, em 586, o império de Nabucodonosor, da Babilônia, invade o reino do sul, destrói o templo e leva os israelitas cativos para a Babilônia. E lá esses israelitas ficam durante 70 anos. Durante 70 anos o povo fica de castigo, colhendo os resultados do seu próprio pecado. O pecado nos afasta de Deus. Lembre-se sempre disso. O pecado nos afasta de Deus. O povo ficou afastado de Deus, ficou afastado do templo. O templo ficava em Jerusalém, e Jerusalém foi uma cidade construída sobre uma montanha chamada Sião.
pastor José leu aqui e orou com base no Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Sião representa a habitação de Deus entre o povo. Representa Jerusalém, representa o próprio templo. Aqui, no Salmo 126, o salmista relembra esse fato. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando o Senhor libertou o povo que estava cativo na Babilônia e trouxe de volta para Jerusalém, o templo foi reconstruído, os muros foi reconstruído, a organização religiosa, os sacrifícios, as ofertas foram restaurados e o povo voltou a ter comunhão com o seu Deus. Essa é a restauração da sorte de Sião. O povo agora pode estar em casa, pode estar adorando a Deus. E o povo então olhava para trás, se lembrava disso e se beliscava. E perguntava, e afirmava, ficamos como quem sonha. Será que é verdade? Que de um dia para o outro nós estamos livres? Será que podemos voltar para casa mesmo? Será que podemos voltar a oferecer sacrifícios para o nosso Deus? E isso enchia o coração daquelas pessoas de riso. Enchia a boca deles de júbilo, de alegria, porque agora a sorte deles tinha sido restaurada. Durante 70 anos de cativeiro, certamente muita gente morreu no exílio, e muita gente nasceu do povo de Deus, e todo esse povo agora volta. Volta e agora lembra, olha para trás e pensa, que alegria! Nós estamos felizes porque Deus agiu nas nossas vidas. Mas há um detalhe muito interessante que permeia aqui as linhas deste salmo. Porque esse povo voltou para casa não pelo seu próprio merecimento. Aquele povo que antes rebelde, idolatrando ídolos, desobedecendo a palavra do Senhor, ficou de castigo durante 70 anos e agora, sem merecimento, é restaurado a comunhão com o Pai. E nós vemos isso lá em Esdras capítulo 1, você não precisa abrir, mas lá em Esdras capítulo 1, no versículos de 1 a 3, depois você pode marcar aí e ler na sua casa, você vai ver que um homem chamado Ciro, rei da Pérsia, governador da região na época em que houve a saída dos exilados, ele escreve uma carta, e a palavra de Deus diz que Deus despertou o espírito de Ciro para escrever uma carta e libertar todos os israelitas que estavam na Babilônia e mandá-los de volta para casa, para que eles pudessem reconstruir o seu templo e voltar à vida religiosa. O povo não merecia, o povo não fez nada por merecer. Deus não fez isso como forma de retribuição para aquele povo pecador. Deus apenas agiu com graça, com um favor imerecido, e fez, tudo bem gente, já deu o tempo do castigo, levantem-se e voltem para casa. Quando nós recebemos um favor desse, não há como não nos alegrarmos. Por isso, esse salmo fala tanto de alegria. Por isso hoje cantamos tanto sobre alegria. Porque nós entendemos que vivemos neste mundo e nascemos pecadores. Como diz o salmista lá no Salmo 51, desde que concebeu minha mãe, sou pecador desde que minha mãe me concebeu. E por mais que nós tentemos resolver o nosso pecado, nós não conseguimos resolver o nosso pecado. Nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas no momento da história, Deus agiu com graça sobre as nossas vidas. E por meio da graça que recebemos de Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu no Calvário para pagar o pecado, para pagar o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo o povo, que se chama pelo seu nome. Por isso somos alegres. Por isso o povo de Jesus é um povo alegre. E se não é, deveria ser alegre. Porque nós fomos restaurados sem merecermos. O pecado nos afasta, o pecado afastou o povo de Deus, mas a graça do Senhor é que nos traz de volta
a comunhão com Ele. E esse era o retrato daquele povo, um povo agraciado, um povo que agora olha para si mesmo e diz: eu não merecia, mas agora estou livre. Eu não merecia, mas agora tenho comunhão com Deus. A partir do versículo 2, nós vamos ver que o agir de Deus sobre a vida do povo, além de gerar restauração, também gera testemunho. Porque o salmista vai dizer que entre as nações ao redor se dizia, eles comentavam uns com os outros, olhavam para o povo de Deus, liberto agora do cativeiro, olhava para a liberdade, olhava para a restauração de Sião e dizia: de fato, Deus fez grandes coisas por este povo. E esse é o testemunho. Esse é o testemunho que Deus gera através das suas próprias atitudes. Quando Deus faz alguma coisa na vida do seu povo, Ele faz para que Ele próprio seja louvado, glorificado, exaltado. Não para que nós recebamos glória ou honra, mas para que o próprio nome do Senhor seja exaltado. E Ele fez isso, e as pessoas ao redor reconheceram o agir de Deus na vida daquele povo. Mas é interessante notar que logo em seguida, o salmista vai fazer o seu próprio testemunho de que ele reconhecia, no versículo 3, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, é muito comum Deus agir nas nossas vidas, amém? Amém, né? Eu fico incomodado quando a gente participa de uma reunião de pequenos grupos assim, e a gente fala assim: irmãos, Deus fez alguma coisa na sua vida? E aí fica aquele cri, 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 cri. As pessoas, Deus está morto? Né? Deus não tem agido no meio do seu povo? Deus age no nosso meio, irmãos, muito mais do que a gente pode imaginar, e saiba que as pessoas ao redor estão reparando nisso. As pessoas ao nosso redor olham o que Deus fez em nós, na nossa vida, na nossa família, e eles são capazes de testemunhar: de fato, essa família é abençoada mesmo. De fato, nossa, lá no meu trabalho tem um cara lá que é um cara que trabalha melhor, pô, ele é crente, Deus trabalha na vida dele. Mas muitas vezes nós não reconhecemos que Deus está trabalhando na nossa vida. Nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus faz na nossa vida para que Ele seja glorificado. Nós precisamos abrir a nossa boca e reconhecer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aqueles homens estavam reconhecendo que Deus estava trabalhando na vida deles. E não só reconhecendo, mas eles estavam alegres. Mais uma vez, ele reconhece aqui: por isso estamos alegres. Nós somos um povo alegre porque Deus trabalha nas nossas vidas. Porque Deus nos libertou da escravidão do pecado, mas porque Ele continua trabalhando nas nossas vidas, e por isso estamos alegres. Nós não ficamos alegres porque cantamos músicas animadinhas. Nós não ficamos alegres porque nós estamos cheios de dinheiro no bolso. Nós não ficamos alegres porque temos saúde para dar e vender. Nós ficamos alegres porque nós fomos comprados por Jesus. Nós somos alegres porque nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos alegres porque nós fazemos parte da igreja. Aqueles irmãos tinham todos os motivos para estarem alegres. Então, nessa primeira parte, eu queria repassar mais uma vez essa ilustração que é muito importante, principalmente para aqueles que são pais. Quando você é pai, quando você é mãe, você diz para o seu filho: filho, não mexa no teclado, não mexa no piano. E aí a criança vai lá e mexe no piano. Desobedeceu. O que você faz? Você pega o seu filho, leva lá e põe ele de castigo. Para quê? Para que ele se arrependa, e você deixa ele lá. Deixa ele lá por algum tempo. A Super Nani vai falar que vai deixar 1 minuto por idade, né? Coitada da minha vovó lá que tinha 96 anos, né? Ia ficar 1h30 lá de castigo. Mas a ideia da separação é para demonstrar que Deus faz isso com o seu povo. Porque quando o povo peca, o povo se afasta de Deus. Mas, no momento de graça, após a criança se arrepender, o pai vai lá e fala: filho, pode vir. E aí a restauração
acontece. A comunhão é restaurada e isso gera alegria no coração do pai e também gera alegria no coração do filho, que provavelmente estava chorando porque estava de castigo. Entenda que a disciplina, nós chamamos de disciplina, do castigo que nós como pais exercemos sobre a vida dos nossos filhos, ela é baseada no agir de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo. Mas a ênfase não deve ser no momento do choro, mas sim no momento da restauração. Por isso estamos felizes, porque Deus nos restaurou. Nesse primeiro momento do texto, nós podemos ter então algumas aplicações nas nossas vidas. Lembrar que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, se você tem andado em pecado, isso é preocupante. Mas muitas vezes a gente quer olhar para a pessoa e falar, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Mas muitas vezes nós nos sentimos longe de Deus. E você talvez tenha passado essa semana toda pensando, puxa, eu estou longe de Deus, Deus está longe de mim. Lembre-se que o nosso pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos sondar o nosso coração e avaliar, será que Deus está longe de mim ou eu estou longe de Deus? Será que eu tenho alimentado o pecado na minha vida e por isso tenho ficado longe de Deus? Esse é um cuidado que nós devemos ter. Mas por outro lado, nós precisamos nos lembrar que Deus é aquele mais interessado em que tenhamos comunhão com Ele. E Ele já fez a parte dele para que nós possamos ter comunhão, contato direto com o Pai. Ele enviou o seu Filho Jesus, Ele encarnou aqui na terra, viveu uma vida perfeita e morreu no Calvário para me resgatar e resgatar você. Então, se você está longe de Deus, se você ainda não tem comunhão de fato com o Pai, você precisa aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. Você precisa olhar para a cruz e entender que os nossos pecados é que foram pagos naquele lugar. Tem que olhar para Jesus e se lembrar que Ele não merecia ter morrido. Quem merecia ter morrido era eu. Você precisa se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu reconheço que sou miserável pecador e que preciso da sua graça para ter comunhão contigo. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Se você está sentado aí e ainda não fez isso, você precisa procurar um dos líderes aqui da igreja e falar, puxa vida, pastor, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha entendido isso. Eu quero ter comunhão com Deus de verdade. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que um povo restaurado é um povo feliz. Irmão, se você anda cabisbaixo aí, tem alguma coisa errada. Se a tristeza tem tomado conta da sua vida, mesmo que você esteja passando por uma circunstância difícil, tem alguma coisa estranha na sua vida. Porque o povo de Deus é um povo feliz. É um povo feliz não pelas circunstâncias, mas pelo agir de Deus nas nossas vidas. Então que a gente possa desfrutar dessa salvação que há em Cristo nas nossas vidas hoje, e desfrutar e vivenciar a alegria que Ele já nos deu através da libertação. Como disse no começo, o povo de Deus deve confiar, com base no passado, que Deus pode restaurar situações impossíveis, gerando alegria e adoração. Mas aí nós chegamos à segunda parte do texto. E na segunda parte do texto, nós vemos uma mudança de tom na escrita do salmista. Primeiro porque ele começa com uma palavra especial aqui. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Esse é o único pedido que há nos salmos. Em muitos salmos há muitos pedidos, há muita lamentação, há muitos e muitos pedidos a Deus. Deus me faz isso, Deus eu estou sendo perseguido, Deus eu não aguento mais, eu estou gemendo de dores, eu estou sofrendo. Mas nesse salmo não, esse salmo há um único pedido, um pedido por restauração. E talvez a gente possa olhar para trás, para os primeiros versículos e pensar, mas Deus já não restaurou o povo? Por que esse salmista ainda está esperando restauração? Que tipo de restauração ele ainda espera?
nós precisamos nos lembrar da história de Israel novamente. Após o povo voltar para Sião, após Deus restaurar a comunhão, restaurar o templo, restaurar os muros com Neemias, restaurar a adoração, nós temos alguns livros do Antigo Testamento que relatam a vida do povo nessa época. Nós temos principalmente os livros de Ageu, os livros de Esdras, Neemias e também o livro de Malaquias, provavelmente o último livro escrito, junto com Crônicas, mas que mostram que a vida do povo de Israel não andava às mil maravilhas. Aquele povo que foi restaurado, que foi trazido de volta do cativeiro, de fato nunca mais se prostrou diante de ídolos, de falsos deuses. Mas a vida religiosa deles era uma bagunça. Eles não ofereciam os sacrifícios aceitáveis a Deus, os sacerdotes não agiam como deveriam agir, o povo se casava com pessoas de outros povos, gerando casamentos mistos, e a vida social e religiosa do povo era uma bagunça. O salmista então olha para essa situação, declara a alegria da restauração, mas olha para o povo, para a atualidade e pensa: Senhor, restaura-nos, nós ainda precisamos de restauração. Um povo que ali praticava agora a lei, não como no tempo de Salomão, mas agora talvez estivesse num nível melhor de prática da lei, da antiga aliança, mas isso não era suficiente. O salmista então agora entra numa porção de lamento. Apesar da alegria, as circunstâncias não eram favoráveis. Havia ainda uma expectativa, havia ainda uma expectativa de restauração. Nós podemos trazer isso para os nossos dias. Como acabei de dizer, nós fomos salvos por Jesus, amém? As coisas andam 100% nas nossas vidas? Não. O que muitas vezes nós dizemos, que está lá uma das últimas palavras do Novo Testamento? Maranata, vem Senhor. O que é Maranata? É um pedido de restauração. O Senhor já nos libertou do pecado, mas nós ainda não fomos totalmente redimidos. Então somos um povo alegre, de fato, olhamos para trás e vemos o agir de Deus nas nossas vidas, mas nós ainda esperamos uma restauração. A restauração do nosso corpo, de termos um corpo glorificado, a restauração da terra, de vivermos numa terra que não sofre os prejuízos do pecado, a restauração plena da comunhão com Deus. Nós ainda esperamos restauração. E esse é o pedido do salmista: Senhor, nos restaura. Nós estamos vivendo aqui nessa aliança que o Senhor deixou para nós vamos ao templo, nós sacrificamos os animais, nós tentamos cobrir o nosso pecado com sangue de bois, de bodes, de touros, mas ainda falta alguma coisa, Senhor. Um detalhe interessante na restauração: Deus habitou sempre no meio do seu povo. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. No jardim do Éden, Deus visitava o povo todo final de tarde. Quem era o povo naquela época? Estar com o povo. Depois, no deserto, Moisés construiu o tabernáculo. Lembram disso? E lá no finzinho de Êxodo, nas últimas linhas de Êxodo, nós vemos a glória do Senhor vindo morar no templo. Quando temos a construção do templo em Jerusalém, Salomão faz a grande inauguração, talvez uma das maiores festas na Bíblia, a grande inauguração do templo de Salomão. E o que acontece? A nuvem da glória do Senhor vem e entra no templo, para dizer: eu estou aqui, eu estou com vocês, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero habitar no meio do meu povo. Mas quando Zorobabel volta da Babilônia e reconstrói o templo, eles fazem uma inauguração. E o que acontece?
é que o povo mais velho, lembrando-se do templo de Salomão, chora e diz: ai, o outro era mais glorioso, esse aqui não é tão legal, não é tão bonito, não ficou tão bom não. Mas o fato mais importante naquele dia, e o fato mais triste, e talvez o fato que mais deixou o povo na expectativa, é que eles não viram a nuvem da glória do Senhor entrando no segundo templo. Havia profecia para o povo de Israel, que um dia viria o Messias. Havia a expectativa do povo de Israel, que Deus se revelaria naquele templo, mas aquilo ainda não tinha acontecido. Então o povo que tinha sido liberto do cativeiro, agora olha para a situação e diz: Senhor, restaura a nossa sorte, nós precisamos de algo. O salmista vai mostrar essa expectativa, ainda no versículo 4, com uma ilustração belíssima. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E para vocês entenderem que tipo de restauração o salmista espera na sua vida, nós precisamos explicar aqui o que é o Neguebe. Talvez você tenha uma outra Bíblia aí, a NVI explica um pouquinho melhor essa frase, mas quando nós olhamos e tentamos entender o que é o Neguebe é um deserto. O Neguebe, ele toma conta da maior parte do território de Israel. É um grande deserto. E no deserto não nasce nada. O deserto é estéril. O deserto não tem vida. O deserto não tem flores. O deserto não tem árvores. O deserto não tem frutos. O deserto não tem animais. Tem sim pequenos bichinhos lá, mas o deserto não tem animais. O deserto é um lugar triste. O deserto é um lugar de muito calor de dia e de muito frio de noite. O deserto é um lugar feio. Mas o deserto de Israel, o deserto do Neguebe, ele está cercado por montanhas. E em determinada época do ano, chegam as chuvas, que muitas vezes não caem no próprio deserto, mas caem nas montanhas ao redor. E conforme a chuva vai caindo nas montanhas, aquela chuva vai escorrendo. Imagino que quando cai um temporal aqui em Atibaia, nessa rua aqui, deve virar um rio, né? Porque deve vir a água lá de cima, assim, ó, numa velocidade tremenda, passar aqui em frente à igreja. Não vi, vou ver algum dia, vou ver. Aqui dentro também, ô glória! O rio do Senhor passa aqui dentro. Mas é exatamente isso que acontece no deserto. Quando a chuva começa a cair, o leito dos rios, o leito que estava seco, que ficou seco durante meses e meses, era só uma vala no meio daquele monte de pó, começa a receber água. E a palavra torrente nos diz que não é apenas um filetinho de água que vem. Torrentes são águas volumosas e rápidas, que vêm e inundam aqueles espaços vazios e fazem o rio nascer de novo. E o rio, cheio de água, agora traz vida para o deserto, porque as flores começam a nascer de novo, as plantas começam a nascer de novo, e com isso vêm os passarinhos, e com isso vêm os animais, e com isso vêm os peixes, e a vida é restaurada no meio do deserto. Certa vez assisti um documentário da Discovery, ou da National Geographic, alguma coisa do tipo, em que mostrava o deserto na África, no território do Kalahari, onde vivem aqueles grandes animais, os gnus, as zebras, os leopardos, os guepardos. Mas quando é deserto, quando é a época de seca, os animais não estão naquela região. Mas conforme as chuvas vão chegando e os rios vão se enchendo, aquelas grandes manadas de milhões de animais, elas andam centenas e centenas de quilômetros até o lugar onde antes era deserto. E é uma imagem muito linda, ver como estava na seca e depois na época das cheias, quando a vida floresce e é abundante.
Você consegue imaginar isso na sua mente? Essa mudança de deserto para um lugar cheio de vida, de um lugar estéril para um lugar frutífero, de um lugar triste para um lugar alegre? Essa é a imagem do salmista. Quando ele faz o pedido de restauração, é isso que ele sonha. Ele olha para a situação do povo e diz: Senhor, restaura-nos. Nós somos o seu povo, nós precisamos de mais, nós precisamos de vida, nós precisamos de uma torrente de graça. Nós precisamos que a graça do Senhor invada nossas vidas, invada a vida do teu povo e transforme a nossa vida, de uma vida infrutífera para uma vida próspera, de uma vida de tristeza para uma vida de alegria. De uma vida fria para uma vida quente, de um coração de pedra para um coração de carne. A restauração de Israel se deu. O lamento do salmista se concretizou, irmãos, não na época deles, porque aquele templo, lembra do templo que eu estava falando agora há pouco? Um templo que não recebeu a glória do Senhor. De repente, nasceu-nos um menino, nascido da Virgem Maria, e ao 8º dia, aquele nenenzinho, que não era nada mais, nada menos do que Deus, controlava todo o universo, envolto num pano, no colo da mãe. A glória de Deus entra no templo, e a restauração, que é sonhada pelo salmista, agora de fato acontece quando Jesus entra no templo. Era essa restauração que o salmista sonhava, e essa restauração que acontece diante do povo, a restauração da lei para a graça do Senhor, a restauração do deserto para uma terra cheia de vida. De fato, em Jesus nós podemos ver a realização deste sonho, a realização dessa expectativa. A alegria, ela é revelada novamente ao povo de Deus. Mas o Salmo não acaba por aí, porque no versículos 5 e 6, acompanhando o paralelismo que é comum dos Salmos, nós vamos ver que o salmista continua descrevendo a ideia que ele tem dessa restauração, uma restauração em que se semeia com lágrima e que se colhe com júbilo. Então imagina a vida do salmista jogando sementes naquele deserto infrutífero, mas com o sonho de vir e colher feixes, grande quantidade de plantação. Essa era a ideia, era essa a realização que o salmista tinha para aquele tempo, e que de fato ocorreu através da vinda de Jesus para o templo, para ser o Messias, para vir a ser o Salvador daquele povo, e não só daquele povo, mas também do nosso povo. Aquela mesma alegria que eles iam cantando até o templo, buscando a restauração, buscando chegar no templo com seus feixes e poder oferecer a Deus. Porque sempre que Deus age em nosso favor, nós temos testemunho para contar, e nós temos algo para oferecer a Deus em ato de adoração. Essa era a ideia do salmista. Mas trazendo aqui para a nossa vida, nós podemos nos lembrar de uma história no Antigo Testamento, de um personagem chamado Ana, em 1 Samuel, capítulo 1. Ana veio a ser a mãe de Samuel. E Ana era estéril. A mulher estéril é aquela que não tem filhos. A mulher estéril, fazendo um paralelo aqui com o nosso texto, é aquela mulher que tem um deserto em seu ventre, uma terra improdutiva, uma terra que não produz nada, que não produz vida. Aquela mulher, certo dia no templo,
né, em Siló, na época, se derrama diante de Deus, chorando e dizendo: Senhor, eu quero um filho. O que aquela mulher pedia era a restauração do deserto que havia dentro dela. E Deus olha com graça para aquela mulher e derrama torrentes de graça sobre a vida dela. E permite que ela tenha filhos. Ela pega aquele filho com grande alegria, porque sempre que Deus age em nossas vidas, nós nos alegramos. E sempre que Deus age em nossas vidas, nós oferecemos como oferta de gratidão a Deus. Ela executa então essa oferta de gratidão, entregando o seu próprio filho para servir no templo. O que nos conecta com os dias de hoje? Porque, como eu já disse, nós, como o povo de Jesus agora, nós ainda olhamos para frente e pedimos restauração. Senhor Maranata, vem. Nós estamos felizes porque fazemos parte do teu povo, mas nós queremos algo melhor. A gente sabe que o Senhor tem algo melhor para nós. Vem nos buscar, nos leve embora daqui. Faz logo novos céus e novas terras, para que a gente possa habitar com o Senhor para toda a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, a nossa vida é como a de Ana, a nossa vida é como a do salmista. Nós olhamos para o nosso redor e ainda vemos circunstâncias difíceis nas nossas vidas. Talvez assim como Ana, você não tenha filhos. Talvez assim como o casal do início do nosso tempo aqui da mensagem, um casal em conflito que está passando por um tempo de deserto. Talvez o seu relacionamento com o seu filho esteja quebrado, esteja passando por um tempo de deserto. Talvez o seu tempo com os seus pais, com seu pai ou com a sua mãe, esteja passando por um tempo de deserto. Talvez seja um relacionamento com um irmão, talvez seja um relacionamento com um irmão da igreja, talvez seja um relacionamento com alguém no seu trabalho. Talvez seja alguma outra situação na sua vida, em que você olha e, apesar de ter a alegria de ser salvo por Jesus, você ainda olha para essa situação e pensa: Senhor, eu preciso de restauração. Restaura o Senhor, assim como as torrentes do Negueb. Eu quero incentivar vocês, irmãos, a continuarem orando, a continuarem clamando a Deus, porque essa é uma aplicação que nós devemos ter na nossa vida. Nós estamos lidando com o Deus que traz vida para o deserto. E o Deus que traz vida para o deserto, Ele tem todo o poder de transformar todas as situações impossíveis. Assim como a situação lá do exílio era impossível de ser resolvida por mãos humanas, Deus restaurou. Assim como a situação do exílio do Egito, voltando lá para o Êxodo, era impossível de ser resolvida, e Deus resolveu. Assim como estar no deserto por 40 anos e não ter comida, não ter água, Deus resolveu. Assim como a infertilidade de Sara, e Deus resolveu. Assim como a infertilidade de Rebeca, e Deus resolveu. Assim como a infertilidade de Raquel, e Deus resolveu. Assim como a infertilidade de Ana, e Deus resolveu. Muitas vezes Deus permite que passemos por períodos de deserto para mostrar quem é Deus. Nós não somos Deus. Mas confiamos nisso, sabe por quê? Porque Deus já mostrou na sua palavra o tamanho do poder dele. Porque Ele já mostrou através da vinda de Jesus o tamanho da sua graça. A nossa salvação é a prova irrefutável de que Deus existe, de que Deus é um Deus amoroso, de que Deus é um Deus poderoso e de um Deus que nos ama, que pode restaurar situações impossíveis. Então, irmãos, enquanto nós aguardamos a nossa restauração completa no novos céus e na nova terra, nós devemos clamar a Deus, esperando por uma restauração, com alegria, porque nós somos o povo de Jesus. E nos lembrar
que o povo de Deus deve confiar, com base no passado, que Deus pode restaurar situações impossíveis, gerando alegria e adoração. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te honrar nessa noite, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da história, Senhor. O Senhor controla todas as coisas desde o início. Mas queremos te louvar com alegria nesta noite, Senhor. Nos lembrando que o Senhor é quem nos chamou, que o Senhor é quem nos resgatou, e isso não foi mérito nosso. Assim como não foi mérito do povo de Israel ser liberto do cativeiro. Esse é o motivo de alegria nosso hoje, Senhor. Lembrar que fazemos parte de uma família, que temos um pai, que temos irmãos e irmãs, que podemos desfrutar de um ambiente saudável, acolhedor, que podemos contar com a segurança da nossa salvação, que podemos contar com a sabedoria que vem do alto, que podemos contar com o Espírito que habita em nós. Ah, Senhor, nos lembra da alegria da salvação. Restaura em nós, Senhor, a alegria da salvação. Mas também queremos clamar a Ti, Senhor, nessa noite, nos lembrando dos Teus grandes feitos e maravilhas que o Senhor sempre fez pelo Teu povo e promete que ainda fará. Baseado, Senhor, no Teu caráter e no Teu grande poder, nós olhamos para as nossas vidas e vemos que ainda precisamos de restauração, Senhor. E enquanto o Senhor ainda não vem nos buscar, Deus, o nosso pedido, Senhor, é que assim como as torrentes do Negueb trazem vida àquele deserto, que o Senhor traga as torrentes sobre nossas vidas. Talvez o caso seja o caso de muitos irmãos aqui, que têm chorado, que têm lançado sementes, que têm buscado o Senhor com lágrimas, de dia e de noite, assim como o salmista, Senhor, e o faz na esperança de colher com alegria no final. Ah, Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, que fazem parte do Teu povo, eu peço, Senhor, que o Senhor haja nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor transforme lágrimas em risos, que o Senhor transforme infertilidade em prosperidade, que o Senhor transforme a tristeza do deserto por alegria, Senhor. Nós queremos continuar alegres, Senhor, felizes na Tua presença, Te adorando, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que temos sofrido, daquilo que temos vivido, Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Nos alegramos, Senhor, em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Nos alegramos no Espírito, que traz novidade de vida, alegria, paz, paciência, amabilidade, domínio próprio para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dê uma boa noite, uma boa semana, que o Senhor crave a Tua palavra em nossos corações. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus, amém.